A paz do nosso Senhor Jesus, bom dia, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar no nosso último dia do propósito de gratidão com Deus. E hoje vamos falar sobre o não de Deus, quando Deus nos diz que não. E são momentos, eu acho que ficamos frustrados, ficamos às vezes, digamos assim, entre aspas, não? Como de bira com Deus. Deus não me atende, Deus não é comigo, porque Deus está a fazer isso comigo. Então, genera muitas frustrações, não? E da nossa parte. Mas eu quero dizer para vocês também que isso é bênção. Eu também, às vezes, eu digo assim, meu Deus não me quer dar, não me quer ouvir. Às vezes, nós até pensamos, estaremos desobedecendo alguma coisa que Deus não quer ouvir. Mas não, acredita, o não de Deus é bênção, é bênção. É mais bênção do que quando Ele diz que sim. Porque nós pedimos tantas coisas às vezes, que essas coisas que pedimos não convém estar na nossa vida, não convém. Então Ele é tão amoroso e é paciente e misericordioso, porque ainda assim, sendo uma coisa que não é bom para nós, mas ainda assim ficamos de bira, ficamos chateados, ficamos aí meio aí, mas Ele nos ama tanto que Ele nem olha pela nossa bira, nem olha pela nossa falta de paciência, mas sim tem misericórdia. E sigue falando, filho, chora tudo que tens para chorar, lamenta tudo que tens para lamentar, tudo que queres expressar, expressa. Lá na frente vais ver o porquê eu disse que não. Então, hoje nosso dia vai ser para agradecer a Deus todas as vezes que Ele tem dito que não. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração. Desculpa, é que hoje também a garganta não quer arrancar. E vamos pedir a Deus direção nesse momento, Espírito Santo, que venha nos guiar e que venha falar com o coração de cada um de nós, ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia, Pai. Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos por todas as vezes que o Senhor tem dito que não, mas por nossa insistência, ficamos até de bira com o Senhor. Ficamos tristes, ficamos desanimados pensando que o Senhor não é conosco. Mas nesse momento eu te peço, Espírito Santo, venha ao nosso encontro, toca no coração de cada um de nós para poder falar o que o Senhor quer expressar nesse momento, para poder abrir o nosso entendimento e para poder fazer-nos entender que nem tudo está perdido, mas sim que o Senhor é um Pai amoroso e misericordioso e que o Senhor quer nos dar o melhor dessa terra. Mas antes o Senhor quer cuidar de nós, cuidar da nossa alma, porque o Senhor mesmo nos ensina através da tua palavra de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas vezes o Senhor nos diz que não, porque o Senhor não quer perder a nossa alma, meu Pai, porque o Senhor não nos quer ver perdido. Então perdoa-nos todas as vezes que nós não entendemos isso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos falar do não de Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim, e está a falar sobre Jesus, no momento em que ele ia ser crucificado. Ok? Então diz assim, e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa tem que ser a nossa oração quando nós pedimos a Deus alguma coisa. Nós temos toda a liberdade de pedir a Deus para nos abençoar, para nos livrar, para tirar uma perseguição do caminho, qualquer coisa. Estamos no nosso direito, livres para cada pessoa tem a sua livre, não? Expressão, é livre de expressar com Deus o que ela quiser. Mas na nossa oração, temos que entender também que temos que colocar no final da nossa oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Assim como Jesus orou. Jesus sabia que ia passar um mau momento. Jesus sabia que ia ser crucificado. Jesus sabia tudo o que ia sofrer durante esse caminho da crucificação. Ele sabia. Mas ele pediu para Deus, se Deus pudesse, que tirasse esse cálice dele, que apartasse esse sofrimento dele, que ele ia passar. Mas ele também disse, mas Pai, porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê?
Se Deus tivesse apartado Jesus dessa crucificação, hoje não teríamos a salvação. Porque foi através da crucificação que Jesus, e uma vez morrendo na cruz, veio nos dar a salvação. Porque estávamos todos mortos, como eu expliquei no outro vídeo. A partir de que Adão e Eva pecaram, lá atrás, então nós automaticamente morremos espiritualmente. E ao morrer espiritualmente, tivemos uma separação de Deus. E até essa separação de Deus, Jesus veio outra vez. Jesus veio, morreu na cruz, foi crucificado, morreu na cruz. Depois da ressurreição, voltou a nos dar essa salvação, que perdemos lá atrás por causa de Adão e Eva, de ter pecado. E levando todo o pecado, todo o nosso pecado, ele levou. Então, se Jesus se Deus tivesse livrado a Jesus da crucificação, não tivéssemos salvação. Então, esse não de Deus, não foi porque Deus é mau, foi porque tinha um propósito. E quando tem um propósito, Deus sabe que se no meio do caminho ele sabe que vamos estar cansados, vamos estar depressivos, vamos estar com angústia, com preocupação, tristeza, tudo aquilo que nos oprime. Ele sabe. Mas por isso mesmo, Ele nos diz na sua palavra, clama a mim no dia da tua angústia, e eu, desculpa, clama a mim no dia da tua angústia e eu te responderei. Por quê? Porque Ele sabe que vamos passar por tribulações, por lutas. Ele vai nos dar a força, porque na nossa fraqueza, que o poder dele vem se aperfeiçoar. Mas temos que entender que Deus não pode nos tirar dentro da luta. Meu pai, me tira dentro dessa luta, eu não aguento mais, meu pai, porque eu estou a passar por isso. Não, tem lutas que Deus não nos vai tirar de lá dentro. Porque essa luta, estou a falar de lutas, principalmente de lutas, quando nós colocamos o pezinho lá dentro e queremos que Deus venha e tire. Não, tem lutas que Deus não nos vai tirar de lá dentro. Porque tem lutas que nós colocamos o pezinho lá dentro, as mãozinhas lá dentro. E Deus, como um bom pai, tem que nos fazer entender que isto é mau. Que esse caminho é mau. Porque se Deus vier, todas as vezes que pedimos ajuda a Deus, Deus vem e tira. Cada vez que temos oportunidade, vamos lá e fazemos pior. Por quê? Porque não houve correção. Igual que um filho faz algo de errado. Cada vez que faz algo de errado, em vez de colocar ele aí numa punição, de fazer assim, olha, ficaste sem tablet, ficaste sem televisão, ficaste sem isso, do que ele mais gosta, assim, tal. Não. Deixa estar, deixa ir. E cada vez esse filho vai fazer pior porque ele sabe que não tem punição. É como na sociedade, uma pessoa vem e mata o outro. Vai na cadeia, 2 dias, tiram ele da cadeia. Já está a punição. Essa pessoa vai continuar a fazer matança, a roubar, ou o que é que seja, porque não houve punição. Então temos que entender que quando metemos, eu estou a falar agora de quando metemos os nossos próprios pés lá dentro de problemas. Nos metemos em fofoca e depois ficamos no meio da confusão. Nos metemos em alguma coisa que não é ilícita, alguma coisa que é errada, ficamos lá dentro do problema. Deus fala para ficar caladinha e orar e pedir sabedoria, em vez de estar discutindo com o marido, com a colega de trabalho, com a esposa. Nós vamos lá e queremos dizer tudo que está aqui dentro para dizer na cara do outro, para poder mostrar também que somos valentes. E depois vem mais problema. Em vez de obedecer a Deus, ficar caladinha e deixar que Deus trabalhe e que Deus nos defenda. Então quando Deus diz que não, é para o nosso bem. Não é para benefício de Deus, não é porque Deus quer mais sair beneficiado, é para o nosso bem. Como tem uma passagem quando Deus, em Gênesis, capítulo 2, e versículos 16 e 17, diz assim para Adão: para não comer, de toda a árvore ele pode comer, mas para não comer a árvore que está, do fruto da árvore que está no centro do jardim. Outro não que Deus disse. Deus não disse esse não porque Deus era mau. Deus disse esse não porque sabia que a partir do momento que o homem comesse do fruto, desse fruto que estava no meio do jardim, sabia que o homem ia morrer espiritualmente, que o homem ia pecar, que o homem ia conhecer a verdade e a maldade no sentido da maldade, porque em si eles estavam com a inocência, estavam com o coração puro, mas foi lá, tocou, comeram, ele e a mulher, comeram, desobedecendo a Deus. Sempre que há uma desobediência ao que Deus diz, sempre vai ter morte espiritual, sempre vai ter desgraça. E não é benefício para Deus, é benefício para nós. Então aqui Adão desobedeceu, e quando Eva ofereceu o fruto, ele comeu. E ao comer o fruto,
houve uma separação de Deus com o homem. E aí entrou o pecado, porque foi a partir daí Eva e Adão, que antes não discutiam, que antes não brigavam, que antes não viam maldade um no outro, porque de repente quando comeram começaram a ver que os dois estavam nus, porque antes nem isso conseguiam ver um do outro. Viam um do outro sem defeitos, sem nada, mas a partir desse momento começaram a ver, os olhos já começaram a ter maldade, malícia. Mas Deus tinha dito que não, porque Deus foi mau, Deus deu para comer tudo, mas tinham que ir lá e comer o fruto. Então aqui, vemos que o não de Deus era para proteção do homem. Sempre quando Deus diz que não, é proteção do homem. Agradecemos a Deus também quando Ele diz que não. Então aqui, Adão, a partir do momento que Adão e Eva comeram, desobedeceram a Deus, automaticamente houve uma morte espiritual. Aí começou o suicídio, o adultério, e homicídio, e tudo que é mal começou nesse mundo. E Jesus veio para retificar isso, mas Jesus aún assim, Ele pediu ao Pai para afastar esse cálice dele. Mas automaticamente o pai não aceitou. O pai disse que não aceitou. Mas Jesus também, dentro da sua oração, ele diz assim: Pai, se for possível, não, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Essa é a nossa oração. Pai, olha, eu quero esse trabalho, eu quero isso, eu quero o outro. O Senhor me ajuda assim. Pai, eu estou a passar por isso outro. Mas seja feita a tua vontade. Temos que entender que sempre no final da nossa oração, temos que dizer: meu Pai, seja feita a tua vontade. Porque nós, quando queremos uma coisa, queremos, mas não sabemos lá na frente o que vai dar. Mas Deus sim sabe. Por isso Deus diz que não. Igual que Moisés, quando estavam no acampamento, e Miriam e Arão, e mas começou de Miriam. Começaram a falar mal de Moisés. A ter esse espírito de ciúmes, a criticar, a fofocar. Mas Miriam era chefe da fofoca. Começaram a criticar Moisés. Porque Moisés estava sendo mais usado por Deus. Porque Moisés falava face a face com Deus. Eles também estavam sendo usados por Deus. Mas só que Moisés falava face a face com Deus. E aí começou os ciúmes, a inveja. E aí ela começou a colocar aí minhoca na cabeça dos outros. Então, automaticamente teve lepra. Porque nós, quando temos veneno, é lepra, é uma doença. Quando queremos colocar veneno no outro, fofoca, coisas assim, de maldades, é lepra o que está dentro da nossa alma. Então, automaticamente, o que aconteceu? Que Deus afastou Miriam do acampamento com essa lepra durante 7 dias. E Moisés, que foi o criticado, foi lá pedir a Deus misericórdia por Miriam, para tirar a Miriam daí. Deus disse que não. Deus disse que não. Porque Miriam tinha que entender que o que ela fez foi desobediência, o que ela fez era mal. Ela estava a contaminar os outros. Então, por isso Deus afastou a Miriam do acampamento, para não continuar a infectar os outros com a lepra que ela tinha. Entende? E nós muitas vezes não temos lepra fisicamente, mas temos lepra espiritualmente. Com o espírito de fofoca, de maldade, de coisas assim. Então, muitas vezes também passa coisas para nos lapidar, para fazer entender que estamos tirando veneno ao outro. Por isso que na palavra de Deus diz assim: não julgueis para que não sejamos julgados. Da mesma forma que julgueis os outros, sereis julgados. Da mesma medida que medimos o outro, também vamos ser medidos. Por isso temos que fazer atenção com a nossa língua, com o que falamos. Também com o que pensamos, com o que sentimos. Por isso, em todo momento, em todo lugar, meu Deus, limpa o meu coração, limpa os meus pensamentos. Limpa os meus olhos porque vejo que tenho maus olhos. É reconhecer que somos maus. É reconhecer que quando uma coisa em nós não está bem, reconhecer e pedir a Deus de imediato: meu Deus, limpa os meus olhos porque eu começo a sentir que tenho maus olhos. Limpa meu coração porque eu começo a sentir que tenho um coração de inveja, um coração ciumento, um coração irritante. O que seja, tudo que é mau, entrega a Deus. Porque o que é de Deus é tudo que é bom. Quando sentes que tem alguma coisa mal dentro de ti, reconhece e temos que pedir, temos que reconhecer e dizer: meu Deus, limpa. E Deus vai e limpa. Mas quando não reconhecemos, ficamos com essa malícia lá dentro. E é lepra. E essa lepra algum dia vai sair para fora. Vai sair para fora, e quando sair para fora é mais vergonha. Aí sim é vergonha, porque aí todo mundo vai conhecer que somos invejosos, que somos hipócritas, que somos mentirosos, que somos injustos, que somos falsos. Então aí todo mundo vai ver a lepra que há em nós. Mas quando nós, antes da lepra sair para fora, pedimos a Deus para nos limpar, ninguém vê. E ficamos com o coração puro, com os olhos limpos, com a boca limpa. Mesmo que a língua quer coçar para falar, mordemos a língua
espiritualmente. Mordemos a língua e ficamos caladinhos e deixamos que Deus nos defenda. É assim. É assim. É reconhecer que temos essa malícia dentro do nosso coração. Não é ficar caladinho, falar, não, é porque eu estou no meu direito, é porque me feriu, é porque eu sou a vítima. Não. Não, meu Pai, limpa. Eu não quero sentimento mal dentro de mim. Limpa. Porque é o Senhor quem me defende, é o Senhor quem me protege. Então, não podemos pretender que Deus venha nos proteger por enquanto estamos com o coração sujo. Sabemos que temos o coração sujo, mas não somos capazes de reconhecer e falar, meu Pai, limpa o meu coração. Sinto que eu estou sendo uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa insegura, uma pessoa egoísta. Limpa o meu coração, limpa meus olhos. Temos que ser sinceros com Deus, porque podemos esconder de todo mundo. Mas de Deus não se zomba. De Deus não podemos esconder nada, nem reserva. Porque Ele sabe tudo. Só que Ele espera para ver se reconhecemos os nossos erros e pedir, Pai, ajuda. Ele vem e tira. Se tem coisa que Deus vem e tira rapidinho, é quando reconhecemos, quando estamos arrependidas. Deus vem e tira tudo que é mau. Ele tira. Ele tira. Mas quando não reconhecemos, fica lá. Condenamos com a lepra. Por isso que quando Moisés pediu a Deus para fazer com que tivesse misericórdia de Miriam, Deus disse que não, tinha que ficar lá. Porque Miriam, com a lepra, durante 7 dias lá fora do acampamento, Miriam iria entender que a fofoca, a malícia que ela tinha dentro do seu coração, só ia ser destruição para ela mesma. E ela voltou novinha e para entrar outra vez no acampamento. Porque quando algo está a poluir o ambiente, Deus tira, mas não é para matar não, para ir limpar, para renovar e trazer. E a pessoa vem novinho. Igual que esse familiar que às vezes vês que está no mau caminho, vês que não tem conserto com assim, e tu estás a orar, pedir a Deus para mostrar-lhe o bom caminho, tudo isso. Mas queremos tudo já, que Deus restaure esse familiar já. Não. Quem conversa é o Espírito Santo. Deixemos de dar opinião para Deus. Meu Deus, faça isso, faça outro. Ou estar aí em cima do familiar. Olha, faz isso, estás no caminho errado. Não, vamos fechar nossa boca. Vamos deixar de falar ao familiar que está no caminho errado. Vamos ir orar a Deus, pedir a Deus para que restaure, para que tenha misericórdia, tudo isso, mas também que seja feita a vontade dele. Porque quando Deus vem e faz a vontade dele nesse familiar, é melhor do que a nossa opinião. Então vamos deixar que Deus trabalhe. Ou fazer oração, mas sempre no final, meu Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então vamos deixar de insistir com esse familiar que não quer nada com Deus. Vamos deixar de insistir com as pessoas que são teimosas na nossa família, no nosso trabalho. Vamos deixar de insistir com eles e começar a pedir a Deus para que toque neles, orar por eles, mas que seja feita a vontade de Deus. Então tem muitas passagens na Bíblia onde Deus diz que não, mas não é para matar. É para o homem entender que tem lutas, e depois tem lutas que passamos porque estamos numa prova para ter estrutura. E essa luta muitas vezes não queremos passar por essa prova. Porque uma coisa é passar por luta e porque metemos nossos pezinhos lá dentro. Outra coisa é passar por luta quando estamos a passar por uma prova, que nem fizemos nada de mal, mas estamos a passar por uma prova. E essa prova quando nós passamos, e é para Deus nos dar estrutura. Porque pedimos, meu Pai, eu sempre digo aqui, também disse no outro vídeo, que quando nós fazemos e queremos tirar uma carta condução, temos que fazer a teoria e a prática. A teoria fazemos já está, mas a prática ninguém quer fazer. Nós não queremos fazer a prática, porque sabemos que prática exige sacrifício, prática exige concentração, prática exige firmeza, exige mais dedicação ainda. Então não queremos. Então o que acontece? Que quando Deus nos coloca numa prova para nos dar estrutura, meu Pai, quando é que eu vou sair desse deserto? Quando é que eu vou sair dessa miséria? Meu Pai, quando é que esse homem vai mudar? Quando é que essa mulher vai mudar? Quando é que esse filho vai mudar? Meu Pai, quando é que eu vou ter um trabalho novo? Meu Pai, assim. Sabe por que muitas vezes Deus não dá? Porque em vez de pedir a Deus, meu Pai, me dá estrutura para essa prova, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me exaltar porque eu estou a obedecer, ficamos a murmurar, a reclamar. Então aí ficamos lá dentro. Mas quando entendemos que estamos a passar por uma prova, porque estamos a obedecer a Deus, mas é uma prova que estamos passando, meu Pai, me mostra qual é o propósito dessa prova. Eu quero aprender o máximo dessa prova, seja feita a tua vontade. Se eu estou aqui, se eu estou a obedecer ao Senhor, mas estou aqui dentro dessa prova, desse deserto, a passar por isso, o Senhor vê tudo, nada escapa do teu olhos, o Senhor está a ver tudo. Então, portanto, só me dê força, seja feita a tua vontade. E Deus vai e faz. E no final vamos ver que vamos sair fortificar. Quantas vezes eu pedi a Deus para me tirar de um trabalho porque não aguentava mais? O desprezo, a humilhação, não aguentava mais.
Mas cada vez que eu pedia a Deus para me tirar desse trabalho, mais eu ficava lá dentro. Até que um dia ele disse assim, olha meu pai, seja feita a tua vontade. Não sei o que propósito o Senhor tem aqui dentro, mas seja feita a tua vontade. E quando eu, em vez de murmurar, eu disse, seja feita a tua vontade, Deus foi lá e me mudou do trabalho. E quando me mudou do trabalho, que eu fui para outro trabalho, eu entendi que o que Deus estava a fazer é me dar estrutura. Estrutura, porque ele tinha um trabalho melhor para me dar. Mas para colocar-me dentro desse trabalho melhor, ele tinha que me dar estrutura. Tinha que tirar de mim todo esse medinho que eu tinha, todo esse complexo que eu tinha. Tinha que tirar de mim toda essa falta de confiança, essa baixa autoestima. Tinha que tirar de mim essa parte que eu falava todo mundo sim, 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 mas eu sofria dentro, fazia trabalho dos outros. Então eu tinha que tirar muitas coisas dentro de mim. Por isso Deus me deixou lá no outro trabalho. Até eu entender no novo trabalho que era Deus lapidando, tirando tudo que era mal dentro de mim. Mas eu reclamava de Deus, eu falava que Deus não era comigo, que Deus não me estava ouvindo. Não, Ele me estava dando estrutura para me dar um trabalho novo, para me dar um trabalho melhor. Mas só que eu não via isso. Eu só via que Deus não era comigo, que Deus e não queria ouvir a minha oração, em cima eu estava obedecendo. E às vezes, dentro de pensar que Deus não me quer ouvir, que não, eu já começava a desobedecer, eu já começava a fazer as coisas da minha maneira, e ia tudo errado. Até que eu disse, olha, seja feita a tua vontade. E aí, olha, foi encaminhando. Vale? Ok? Então nós temos que entender que o não de Deus não é para matar, o não de Deus é para nos dar estrutura. Mesmo quando fazemos erro, porque Deus também nos ensina através dos nossos erros. Deus é um pai tão amoroso que quando o filho vai para um caminho errado, ou quando o filho tem que aprender uma coisa, ele tem que nos dar estrutura. Esse não de Deus é amor. Nós quando falamos não para os nossos filhos, é amor. Um menino agora de 2 anos, vem, mãe, me dá a faca. Eu também quero cortar o bolo. Nós não damos a faca, porque sabemos que ele vai fazer e pode se ferir tanto ele como e ferir os outros. Então o que acontece? Não damos. Ele chora, mas chora e depois cala. Porque sabemos que ele vai se ferir. Igual quando pedimos uma benção a Deus. Deus não dá. Porque Ele sabe que se nos dá, vamos ferir a nós mesmos e também a outras pessoas. Igual quando pedimos uma bênção e essa bênção estávamos a pedir para presumir ao mundo que temos essa bênção. Para mostrar na cara do outro o que Deus nos deu. Com má intenção. Por isso Ele diz, pedis, mas pedis mal. Porque só pedis para os vossos deleites. Para presumir o que nos agrada. Mas não para o que é bom. Por isso muitas vezes Ele não nos dá. Entende? Então temos que agradecer a Deus quando Deus diz que não. Porque é para o nosso próprio bem. Porque lá na frente, pensando que estamos só a presumir do que nós temos, do que Deus nos deu, porque somos mulher de Deus, homem de Deus, Deus é comigo, não é com o outro. Então lá na frente, é queda para nós mesmos. Porque começamos com a soberbia, com o egoísmo, com a superioridade, pensar que somos melhor que o outro. Então é por isso que Deus não nos dá. Por isso que Ele deixa aí tranquilinhos. Ok? Então, qualquer oração que pedimos a Deus, Deus diz que não, vamos dar glória a Deus. Por isso, no final da oração, vamos começar a usar assim, meu Deus, eu preciso disso, preciso de um novo trabalho, preciso disso, preciso do outro. Mas seja feita a tua vontade. Deus é bom. E mais quando nós não murmuramos e agradecemos por tudo, Ele vem e tira esse trabalho que estás cansada. Deus vai trocar de trabalho, vai dar um trabalho melhor. Mas temos que entender que temos que deixar de murmurar e criticar e amaldiçoar esse trabalho. E Deus vem e faz coisas melhores. Porque quer a estrutura. Porque nosso Deus é um Deus grande. Quando Ele dá coisas grandes. Mas para isso, tem que nos dar estrutura. Através dos nossos erros. Através também da obediência. Nos dá estrutura. Para que quando chegamos lá na frente com essa bênção, possamos valorizar. Possamos ser humildes. Porque já estamos quebrantados. E até às vezes quando chega essa bênção, já estamos tão cansados de pedir a Deus. Já estamos tão cansados de esperar que se faça a vontade de Deus, que já quando chega a bênção, às vezes nem temos já força para dizer glória a Deus da bênção que chegou. Porque Deus já nos quebrantou tanto para entender que o centro tem que ser o nosso Deus. Que o centro tem que ser a obediência ao nosso Deus, não as coisas materiais. Sim, agradecemos a Deus por coisas materiais, mas em primeiro lugar é ter a Deus no centro. O que é material vem, porque depois cansamos e vai, mas o nosso Deus, não, o nosso Deus é eterno. E é isso que Ele quer, que primeiro coloquemos Ele em primeiro lugar, por isso tem que ser feita a sua vontade, porque Ele conhece o futuro, e deixar que Ele trabalhe. Se Deus te disse um não num trabalho, dá glória a Deus, porque está a livrar alguma coisa lá na frente. Porque quando Deus falava que não, eu insistia, eu ia lá e sempre com a cabeça na pedra, e trabalhando como uma escrava. Mas eu insistia porque eu queria que sim, que sim, que sim.
E uma vez até Deus me disse que não. Eu insisti, eu disse, não, eu vou por aqui. Foi tão misericordioso que não me deixou. Parou o bus, parou o trem, parou tudo. Eu não tinha transporte para ir para o trabalho que eu queria ir, para começar o primeiro dia. E ele me desviou o caminho, eu tive que começar o outro trabalho novo que ele queria para mim. E ganhava muito mais, tinha mais sossego, tinha mais paz, lutas, tribulações, sim. Mas eu sentia que era um trabalho que me deu Deus. Eu sentia isso, eu tinha essa paz, essa convicção que era Deus que me deu esse trabalho. Eu pedi perdão. Meu pai, tem misericórdia de mim, porque eu estava indo para outro caminho por causa da minha teimosia. Mas ainda assim teve misericórdia. Esse dia não teve nem bus, nem comboio. E eu tive que desviar e ir para o outro trabalho que eu não queria ir. Por causa do medo, da baixa autoestima, de não ter a confiança em mim mesma. De não ter a confiança no meu Deus, não em mim não. No meu Deus que Ele ia fazer. Porque Ele disse assim, nesse trabalho eu vou tirar competência, eu vou tirar sabedoria para tu trabalhar já aí. Mas eu falei, meu pai, eu não tenho diploma, eu não sei trabalhar nisso, como é que eu vou aí? Ele falava sempre nas suas ações, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Porque a sabedoria é Ele quem dá. Quando Deus te diz um trabalho que tu falas assim, não, esse não pode ser Deus porque eu não quero, mas tens paz, vai. Se Deus te confirma e te dá paz, vai. É Deus quem te vai dar. Meu pai, olha, o Senhor me está dizendo que eu vou entrar nesse trabalho, mas eu não tenho sabedoria. Eu não sei como fazer esse trabalho, porque eu nunca fiz. Mas me dê sabedoria, Ele vai dar. Seja feita, tu vai dizer assim, seja feita a tua vontade, Ele vai dar. E eu não queria entrar nesse trabalho porque eu pensava que não estava capacitada, eu pensava que não tinha sabedoria para estar nesse trabalho. Mas Ele foi que me capacitou e eu fui lá e eu ficava assim. Eu ficava assim porque eu falava, meu Deus, se eu nunca fiz isso, meu Deus, como é que eu preciso ser? Porque Ele capacita, Ele manda assim para tu ires porque Ele sabe que capacita. Não somos nós. Tudo que é sabedoria, inteligência, tudo que é de bom, Ele quem nos dá. Ai, não, é que eu esqueço muito, eu não posso estar no trabalho. Não, diz a Deus para refrescar a tua memória. Para tirar todo esse esquecimento que vem na tua memória, para tu ver se não vais ficar uma pessoa com a memória fresca. Não aceite essa memória que fica hora lembrando, hora esquecendo. Não aceite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a repreender e começa a dizer a Jesus para colocar dentro da tua mente, dentro do teu cérebro, sangue de Jesus, para tu poderes refrescar a tua memória. Não aceite estar a esquecer das coisas. Não aceite. Não aceite. Ok? Nosso Deus é grande, não aceite. Tudo que é bom vem de Deus. Então peça a Ele para refrescar a tua memória e tirar essa coisa de ai, é que eu esqueço rápido, ai, é que eu não tenho muita sabedoria. Pede a Deus. Na tua palavra está dizendo, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai dar. Ok? Então todas as vezes que Deus diz que não, vamos nos alegrar, porque é livramento. Porque Deus é um Pai amoroso, misericordioso. Se Ele diz que não, vamos nos alegrar, porque Ele estará algum livramento. E muitas das vezes também quer dar algo melhor. Mas não é isso, é esse que eu quero, é esse. E isso essa fruta está podrida, mas queremos essa fruta. E Deus está dizendo que não. Por isso em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Vamos colocar a nossa fé nele. Vamos ser pacientes e colocar a fé nele. Porque através da nossa fé, através da nossa paciência e também de deixar a murmuração, deixar a fofoca, de crítica, de reclamar, é aí onde Deus vem e faz. Então vamos agradecer a Deus quando Ele diz que não. Porque tudo tem a sua hora. Tudo tem a sua hora. Deus tem programado tudo com a sua hora. Mas nós temos pressa, queremos tudo para hoje, para agora. Vamos deixar que Deus trabalhe no seu momento. Porque todo bebê que vem antes de tempo é aborto. E se é aborto, está morto. Então vamos deixar que Deus trabalhe no momento certo. E no momento certo vamos ver que, vamos dizer assim, menos mal que Deus não me respondeu quando eu queria. Menos mal que nem toda oração que eu faço, Deus responde. Menos mal. Ok? Vamos agradecer por isso, por todas as vezes que oramos por uma coisa e Deus disse que não. Ok? Deus é conosco, Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. Então vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por todas as vezes que o Senhor tem dito que não. Te agradecemos, Pai, pela tua paciência, pela tua misericórdia. Te agradecemos pelas vezes que colocamos coisas materiais na frente do Senhor. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Pai, da nossa falta de paciência. Tenha misericórdia da nossa arrogância, meu Pai. Que a partir de hoje, quando façamos a oração, venhamos dizer no final da nossa oração: seja feita a tua vontade e não a nossa. Meu Pai, ensina-nos cada dia a aceitar o teu não.
Ensina-nos cada dia a ser filhos obedientes, Pai, e principalmente a praticar a Tua palavra. Abre o nosso entendimento para entender que quando o Senhor diz que não, não é para matar, não é para nos fazer sofrer, mas sim para nos dar estrutura e fazer com que esses filhos sejam filhos obedientes, filhos com raiz do Pai, filhos que sabem como tomar decisão porque são guiados pelo Teu Espírito Santo. Jesus, nesse momento eu te peço também que passa dentro da nossa casa com o Teu Espírito Santo. Limpa todos os males que queiram entrar dentro da nossa casa, meu Pai. Limpa com o sangue de Jesus toda a área da nossa vida que está destruída ou que simplesmente está sendo invejado, Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo também pedimos nesse momento que o Senhor venha tocar nesse familiar, Pai. Venha restaurar, mas que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Venha fazer tudo novo na nossa vida, mas da cura a Tua vontade, Pai. Restaura a nossa saúde, Pai, mas também ensina-nos a cuidar da nossa saúde. Restaura a nossa vida financeira, mas também ensina-nos a saber administrar tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão. Pai, que em nome do Senhor Jesus sejamos pessoas todos os dias gratas a tudo aquilo que o Senhor tem feito, que já fez e que fará na nossa vida. Pai, se nesse momento existe alguma pessoa com alguma opressão, depressão, qualquer coisa que oprima a alma dessa pessoa, meu Pai, que o Senhor venha arrancar desde a raiz, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que o Senhor arranque esse mal, meu Pai, e o Senhor possa trazer paz nessa alma. Que em nome de nosso Senhor Jesus também te pedimos, Pai, passa com o sangue de Jesus em tudo aquilo que está destruído, a nossa mente, o nosso coração, aquilo que nos faz ter maus olhos, Pai. Retira de nós e lava-nos com o sangue de Jesus. Pai, nesse momento também te pedimos que o Senhor venha restaurar, Pai. Venha restaurar aquilo que pensamos que está e bem, que não precisa de nenhum conserto, mas que o Senhor sabe que está destruído, que o Senhor sabe que a sua aparência, que o Senhor sabe que precisa de uma limpeza geral. Então venha limpar, meu Pai. E que possamos ser pessoas sinceras quando temos inveja, ciúmes, quando somos egoístas, ou quando temos alguma malícia dentro de nós, ou maus olhos, Pai. Ou também falar mal dos outros. Pai, venha limpar, nos dá a consciência para entender que temos algo mal dentro de nós que precisa ser limpado. Então venha limpar tudo, Pai, e fazer tudo novo. Que o Senhor possa se alegrar de nós, que o Senhor possa sentir alegre cada vez que e ver que nós somos filhos obedientes. Não é que não vamos ter erros, Pai, mas sim que somos obedientes e quando vemos que vamos sendo guiados pelo mau caminho, nos arrependimos e sempre pedimos a Tua misericórdia e queremos andar no bom caminho. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, que tenha um bom fim de semana e lembre, vamos agradecer pelo nome de Deus e principalmente a oração final, seja feita a Tua vontade e não a minha, ok? Deus nos ama a todos.